O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o senador Carlos Viana, do PSD. Senador, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Café com Política. Obrigado, Rodrigo, meu bom dia a você, também a Thalita. Ótimo dia. Que estão nos acompanhando, né? Para você também, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido nessas últimas semanas, né? Que tem afligido muito o nosso país. Mandar um abraço também ao Carlão, da técnica, a todos que estão aí, são nossos companheiros já de bastante tempo na área profissional. Estou à disposição. É isso aí, obrigado, senador. O senador Carlos Viana, que é um homem da comunicação, jornalista, radialista, e teve a oportunidade de trabalhar com Carlos Penito, com Everson Franco, que é a turma que comanda aqui o departamento técnico da Rádio Super. É bom sempre fazer esse reconhecimento. Com você, porque... né, Rodrigo? Também, né? Também tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Muito boa essa experiência, inclusive, viu, senador? E inclusive, até é bom que se diga que a turma da técnica aqui da Rádio Super tem se empenhado muito em levar essas entrevistas com qualidade de som para quem está nos acompanhando na live, com a imagem do nosso entrevistado, para que a gente possa sempre levar o melhor conteúdo, mesmo nesse momento de pandemia, em que a gente está evitando, claro, a aglomeração, a presença dos entrevistados aqui nos estúdios por questões óbvias. Nosso departamento técnico tem feito um grandíssimo trabalho e é bom que seja enaltecido, que a gente faça esse registro. Mas feito esse registro, senador, começo perguntando ao senhor o seguinte: ontem nós vimos o presidente Jair Bolsonaro repercutir esse número recorde de mortes por coronavírus no Brasil e dizer: e daí? Lamento, mas não tenho muito o que fazer. Eu sou Messias, mas não faço milagre. Eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor assistiu, como é que o senhor viu essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, que já gerou uma série de críticas no meio político em Brasília. Bem, eu assisti ontem toda a fala dele, não apenas esse recorte, esse ponto. E, com toda sinceridade, não concordo com aqueles que dizem que se trata de algum tipo de deboche, ou mesmo de irresponsabilidade ou de insensibilidade com a questão brasileira. É bom a gente levar em consideração que o presidente Jair Bolsonaro, ele é um militar, ele teve a formação dele na AMAN e, como todo militar, eles são muito pragmáticos. Eles entendem que é preciso ter um controle muito grande, até mesmo das emoções, como forma de você resolver os problemas. E isso é incutido na personalidade do presidente. Na política, a situação é diferente. Na política, normalmente, nós temos sempre o discurso e a preocupação com o lado humano das questões. Mas Jair Bolsonaro não é um político tradicional, não vem de uma corrente política que a gente possa fazer uma avaliação da mesma forma que outros que passaram pela presidência da República. Esse, inclusive, tem sido um erro recorrente daqueles que fazem análises do governo. Tratam a administração Jair Bolsonaro, ou pelo menos buscam dentro da administração pontos, propósitos ou fatos que possam se correlacionar com Fernando Henrique Cardoso, com o próprio Lula e por aí vai. Não é. Nós temos que entender que o governo Bolsonaro, ele veio de todo um sentimento antipolítico, de um sentimento da população de não confiança na vida pública brasileira, e o resultado está aí. Então a gente, muitas vezes eu ouço, até pela Rádio Super, vejo, leio pelo tempo comentários de especialistas que, na minha opinião, estão muito equivocados, porque a base de comparação é uma base incorreta. Jair Bolsonaro não vem de um partido que tenha uma ampla coligação, que tenha um amplo apoio. Ele veio, como eu disse, num sentimento de antipolítica, e é o que a gente vê hoje em dia. Senador, na sexta-feira, quando o ex-ministro da Segurança, Sérgio Moro, pediu para sair do cargo, quando o presidente Jair Bolsonaro também fez aquele pronunciamento, nós conversamos com o senhor aqui na Rádio Super e o senhor avaliou que a troca de ministérios é comum em qualquer governo do mundo. Mas a gente tem uma troca de ministros, né? A gente tem uma queda, uma saída de pessoas que são bem avaliadas pela população, de acordo com o Datafolha. Ainda assim, é comum, e principalmente no momento que a gente está vivendo, um momento totalmente incomum, que é o de pandemia do coronavírus, e trocas de nomes bem avaliados, como eu disse, principalmente em pesquisas realizadas aí com a população. Thalita, é uma ótima pergunta a sua. Primeiro, se nós formos analisar pelo lado da política, do futuro
nosso brasileiro. A saída do ministro Sérgio Moro abre uma terceira via mais à direita. Moro, se vier candidato à presidência da República, será um candidato anti-Bolsonaro e anti-PT. Portanto, a saída dele do Ministério politicamente para o Brasil pode nos abrir um novo cenário político para que a população avalie o que está acontecendo em nosso país. Então, por esse lado, já não vejo como negativa a saída do Moro. Vejo como democrática e principalmente importante para que a gente possa fazer avaliações e o eleitor ter escolhas, o que é mais importante. No segundo ponto, quando nós avaliamos a administração pública, quando nós avaliamos república, quem é o comandante do país? O presidente. Não há de se entender que ministros, qualquer um que seja, possa ser maior do que o presidente da República. Isso não faz parte, é uma anomalia do sistema republicano. Indiferentemente se Jair Bolsonaro é presidente hoje, se no futuro teremos outro presidente, outro mais à frente, como teremos, que a vida política brasileira vai continuar, independente do momento que estamos aqui. O que vai acontecer? Nós teremos sempre o sistema presidencialista em que o Palácio do Planalto é quem comanda. A meu ver, o ponto mais difícil, a curva mais importante de avaliação do governo Bolsonaro foi quando o ministro Henrique Mandetta deixou o governo. Naquele momento, nós avaliamos ali, eu acompanhei passo a passo, como seria o desenrolar na opinião pública diante de uma pandemia que está afetando a vida de 100% dos brasileiros. E a saída do Mandetta, ela não gerou trauma qualquer que seja para a condução do governo ou mesmo para a avaliação do presidente. A saída do Moro já era esperada, nós que estamos convivendo em Brasília já sabíamos de todas essas denúncias de tentativa de interferência na Polícia Federal, nas investigações, isso tudo já era muito conhecido e gerava um clima muito ruim entre o presidente e o ministro da Justiça. Por isso, a minha avaliação de que a troca é normal, faz parte do sistema presidencialista e não será a primeira vez que nós vamos assistir, ou a última, né, que nós vamos assistir. Nós já tivemos isso no passado, né, superministros que marcaram a história brasileira, mas que acabaram saindo e os governos continuaram, bem ou mal, e foram até o fim. O que está acontecendo hoje em Brasília, por exemplo, a questão da saída do Moro, hoje tem uma pesquisa muito ampla sobre o impacto dessa decisão na avaliação do presidente. É praticamente zero. O presidente perdeu apoio nos mais escolarizados e mais ricos, mas mantém e elevou o apoio entre as pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Portanto, eu continuo com a opinião de que a saída do ministro não gerará nenhum tipo de impacto negativo o suficiente para abalar a administração do presidente Jair Bolsonaro nos próximos 3 anos. Senador, o senhor citou aí a questão que tem sido muito levantada da possível interferência na Polícia Federal, também tem a questão da assinatura do ex-ministro Sérgio Moro, que teria sido fraudada e foi essa denúncia até que ele fez, não com essas palavras, mas no fim das contas foi esse o sentido da fala dele na última sexta-feira. E muito se diz que houve crimes de responsabilidade cometidos aí pelo presidente Jair Bolsonaro. O senhor vê dessa maneira, inclusive no momento em que se discute, se houve crime de responsabilidade, pode ser que haja um processo de impeachment como contra o presidente. Como é que o senhor avalia isso? Bem, vou começar pela questão do impeachment. A meu ver, não há nenhuma base para que um processo como esse possa seguir, muito menos por parte dos senadores, o desejo de se abrir uma CPI ou CPMI com relação a isso. Por quê? Nós estamos em uma pandemia que tem matado brasileiros e nós não sabemos quanto tempo ela vai durar. Então não é o momento para que a gente possa discutir, abrir CPI ou CPMI, para que a gente torne o momento político brasileiro ainda mais conturbado. Então isso é uma opinião entre os senadores de maioria, com exceção naturalmente da oposição, que é papel dela mesmo se valorizar. A oposição sabe que não virá impeachment, nem virá CPMI ou CPI, mas eles vão valorizar, isso é normal da política, vão fazer barulho, vão à justiça tentando impedir a posse do delegado, é natural isso do processo democrático. Agora, o que pode levar o presidente Jair Bolsonaro a um impeachment
mais provavelmente no ano de 21, trabalhando em hipótese. Revelações dos inquéritos que o ministro Moro se referiu. A questão, por exemplo, das milícias digitais, a questão dessa interferência se explícita, de alguma maneira, tentando de todo jeito proteger um dos filhos de qualquer tipo de investigação, na questão lá do Rio de Janeiro, por exemplo, do financiamento de imóveis pelas milícias do Rio. Se esses vazamentos vierem, se eles começarem a mostrar ao país que houve uma ligação muito forte do presidente com esse tipo de crime, naturalmente a possibilidade existe. Mas pelas questões relativas ao ministro Moro, eu digo a vocês com muita clareza que não há essa possibilidade e nós ficaremos aqui, de certa forma, discutindo um assunto que não vai prosperar. Sobre a possibilidade de crimes, nenhum deles se configura. Se vocês observarem bem, todos aqueles que falam nisso, existem em hipótese, há possibilidade. Isso é muito comum nos inquéritos divulgados muitas vezes pelo Ministério Público e que não levam a nada. A população gera na população um sentimento de impunidade. Por quê? Porque a base investigatória, que é a tomada de decisões de um juiz ou a tomada de decisões dos senadores, ela é frágil. A questão de se publicar o novo delegado, a exoneração do delegado-geral da Polícia Federal no Rio, sem a assinatura do ministro Moro. Isso é praxe no Diário Oficial. Quem nomeia, exonera ou não em última instância é o presidente da República. Se existiram crimes, estão na esfera comum que o inquérito do Supremo Tribunal Federal é quem vai dizer se há base ou não. Mas não houve um crime em que a gente possa dizer o presidente da República tomou uma decisão que prejudique todo o país e necessite sair do cargo. Eu volto a dizer, é um momento turbulento, um momento de insegurança, de dúvida, em que a oposição vai continuar batendo com força e nós temos que ter muita tranquilidade para que a gente não jogue o país numa situação mais delicada do que a que nós vamos viver no pós-pandemia. Isso já falando em termos de recuperação, que é a minha preocupação do ano que vem. E esse ano, a questão das mortes. Olha, nós estamos já batendo 70 e poucos mil contaminados, oficialmente, porque o número é subnotificado. Se nós chegarmos a 100 mil pessoas contaminadas no Brasil oficialmente, nós passaremos a casa dos milhões. E na casa dos milhões, nós vamos ter um número muito superior de mortes em nosso país. Esse tem que ser o principal ponto nosso hoje. Como que nós vamos socorrer essas pessoas, como que nós vamos fazer para o sistema de saúde atender minimamente e como que nós vamos fazer para que aquele que não está trabalhando tenha renda, que é outro problema que o Brasil está vivendo. Nós não sabemos quantos são os brasileiros, quem são aqueles que precisam dessa renda. 47 milhões de inscritos, muita gente lá aposentada, muita gente que tem salário de carteira assinada, que tem contrato, profissional liberal, preso. Ou seja, há uma boa parcela da população que, num momento como esse, coloca em prática algo muito ruim na nossa cultura, que é a desonestidade. Porque aquela história de levar vantagem em tudo é desonestidade. Isso gera um problema. O Brasil não sabe quantos são, de fato, os brasileiros que precisam de ajuda e que podem morrer numa pandemia como essa. E a gente aqui discutindo a questão política. Não é um momento para isso. No Senado, nas conversas que nós temos nos grupos de senadores, num grupo oficial, nas conversas antes das sessões remotas, tem ficado muito claro a preocupação que o Brasil tenha foco, primeiramente, nessa questão do combate à pandemia e, posteriormente, aí sim, a gente começa a discutir eleições, começa a discutir questões políticas para 2022. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, senador Viana? Sim, combinado. Saída de Sérgio Moro. Passado, folha virada. Presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia. Necessitando mostrar mais trabalho e mais preocupação em unificar o país numa decisão só. E o governador Romeu Zema em meio à pandemia? Trabalhando muito bem. É preciso elogiar o governo do estado nas decisões de isolamento e de informação à população. Novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Um amigo competente,
uma pessoa que ama o Brasil e que, tenho certeza, procurará fazer um grande trabalho de equilíbrio e competência no Ministério da Justiça. Economia após coronavírus. Uma grande preocupação, um déficit muito alto e, principalmente, um desafio para uma retomada em tempos mais rápidos para reduzir o desemprego. Flexibilização do isolamento social. Uma necessidade a partir de um estudo técnico que nos mostre claramente onde nós podemos chegar com o número de contaminados. Fora isso, ainda uma avaliação incorreta em qualquer cenário que possa nos apresentar. Senador Carlos Viana, do PSD, foi o nosso convidado hoje aqui do Café com Política. Obrigada, senador, por falar com a gente. Obrigado, Rodrigo. Deus abençoe a todos. Estou à disposição. Muito obrigado.